Boa tarde, eu sou Nilza, sou professora de arte no ensino fundamental no Colégio Pedro II, também uma unidade diferente, nós somos 14 unidades, então é uma unidade diferente da Rio. A experiência que eu trouxe hoje, eu vou só abrir um parênteses pequeno sobre o currículo do Pedro II, né? Nós temos um currículo que é construído, o currículo do Pedrinho. Ele é um currículo que ele não foi encomendado, planejado por pessoas que são extras, pessoas que vieram de fora para a consultoria, não. Ele foi totalmente autoconstruído pela equipe que trabalha lá e da qual eu me orgulho profundamente de fazer parte e de ter participado um minutinho dele. E a gente tinha um currículo que era histórico linear e nós, professoras do Pedrinho, a Eliane muito mais tempo do que eu, começamos a questionar essa questão de como é que você vai ensinar arte numa linha histórica de se a criança não sabe se você, que tem 40 anos, estava junto com o dinossauro na Terra. Né? E aí e eles perguntam, tinha dinossauro, você viu? Você conheceu o Santos Dumont? Você estava com o cabelo branco, você estava perto, mais ou menos perto dos dinossauros. Era uma coisa assim. E aí, assim, essa questão histórica vinha sendo questionada por uma equipe muito grande durante muito tempo. Isso foi constituindo ao longo do tempo. E é um profundo orgulho que eu venho aqui e falo de um trabalho. E quando eu vou apresentar e falar do que a gente vai estar trabalhando nesse momento, não é um projeto especial, é um contexto. Nós trabalhamos por trimestre, o quarto ano, o primeiro ano trabalha arte e corpo, o segundo a arte e o entorno, né, com uma série o terceiro ano a arte e a sua identidade, o quarto ano a arte acadêmica. Então a gente trabalha o primeiro trimestre de pintura, escultura e arquitetura do terceiro, o segundo escultura. Então esse trabalho é o trabalho do segundo trimestre ocorrido este ano. E a gente, então, nós trabalhamos por eixos temáticos. O eixo temático nosso é a escultura acadêmica, né? E as possibilidades do rompimento disso, né? da mudança desses suportes, desses eixos, dessa desmaterialização do objeto. Parece uma coisa muito assim, mas é muito legal você discutir com a criança, porque ele acha que tem que ser bonito, tem que estar no tripé, e aí o tempo todo a gente vai desconstruir esse olhar, né, para que ele possa perceber. Ao quinto ano a gente então trabalha com eles sobre todas as modificações que aconteceram na arte a partir da invenção da fotografia. No quarto ano eu venho trabalhar com escultura, evidentemente, que eles vão cheios de Grécia, né, tudo assim forte, bonito, e aí a gente vai questionando com a criança as possibilidades de não fazer coisas. Né? Então esse momento é o momento do não fazer coisas. Como você pode fazer arte sem fazer coisas? É impossível, não? Claro que é. E aí a gente vai desafiando as crianças a pensar nessas possibilidades. Antes de mostrar alguma coisa, como é que pode? Não. Faz de argila. Não pode. Então faz de sabão. Não pode. Aí vamos pensar em maneiras de construir, e aí a gente vai mostrar que muitas pessoas já pensaram isso. Ninguém está inventando nada. Muitas pessoas, em alguns momentos, já pensaram nessa desconstrução do objeto na escultura. Por favor. Pode passar o texto? Aí eu apresentei para eles a escolha de quem você vai apresentar é a escolha que o professor vai tecer os caminhos. Então esse foi o caminho que eu teci a partir de algumas possibilidades, até no levantamento de uma criança que já tinha ouvido falar em algum lugar dessa obra da Lígia Clark, que é o Caminhando, né? Mas como é que pode? A sua obra é uma carta que você vai dizer o que é que você vai ter que fazer, quem vai fazer você? Isso não é uma possibilidade da existência da arte também? E a gente não vai questionando uma série de possibilidades. Então, eu mostrei para eles os bichos e falei, peraí, isso não aconteceu aqui no Brasil à toa. Aconteceu, aí falei depois do Duchamp, né? O que foi, mais ou menos, que foi essa modificação que o Duchamp trouxe para a gente, né? E no Brasil também tem, vocês podem ver que a história não está aqui, uma depois da outra. Ela veio aqui, porque aconteceu lá, e ela volta aqui, e aí você vai possibilitar tecer caminhos no pensamento da criança e discutir com você, entender ou não entender, fazer.
E nós viemos então falando assim, olha, o objeto hoje, ele já não precisa mais ser manufaturado, ele não precisa mais ser construído por você. Você pode se apropriar de alguma, essas palavras vêm, né? Se apropriar de objetos, mas que você possa constituir alguma obra para você, né? E aí a gente viu a obra do Nelson Lerner, que é o Missa Móvel, que é uma obra instigante. É uma obra que você vai fazer fofoca nela o tempo todo. O que tem aí, o que está falando, esse skate aí, que é uma coisa que para os meninos é muito interessante, esse skate, tudo. Mas será que é só isso? Só que é instigante? O que está falando? Quais são as imagens que estão ali? Ele não fez nada com a mão dele. Ele pode ter ido na loja do chinês, comprado tudo, não sei se foi isso, mas comprado tudo e colocado lá. Você é capaz até de fazer dessa maneira. Mas o que é importante? Será que o importante é fazer ou o importante é pensar e levar a pensar sobre isso? E aí a gente foi caminhando nessa questão de que essa obra traz um discurso, e esse discurso, então, está atrelado aqui à religiosidade, está atrelado a uma série de coisas que nós fomos discutindo e conversando. São uma turma de 19 alunos, 4 anos, são bem 9 anos, né? E alguns têm muito pouca experiência na vivência com a arte, museu e tudo, só quando a escola leva, e olha lá, né? Então nós tivemos essa obra, pode passar o curso também. E aí, assim, esses são os grupos que estavam trabalhando, né? As obras estão em cima da mesa, mas eu vou contar como é que aconteceu. Eu tenho uma caixa na sala, que a gente trabalha design, trabalha uma série de coisas assim, que a gente vai colecionando objetos com formas interessantes e coisas legais de se olhar. Em algum momento a gente lança a mão dessas caixas, em algum momento a gente procura, então é essa caixa. Eu abri com alguns outros objetos da sala e disponibilizei que eles selecionassem algum tipo de material que fosse interessante a eles, né? É um objeto industrializado, a gente conversou sobre isso, fosse interessante. Eles selecionaram alguns materiais e que eles tivessem que construir, então, uma forma, que poderia ser uma forma que contasse uma história ou não, porque é muito difícil da criança se descolar da narrativa. Por mais que a gente queira entrar no conceito e se falar sobre o conceito, falar sobre arte conceitual, mas ele não consegue muito se descolar na narrativa. Às vezes, até você vai, quando você fez? Era uma vez, né? Mas ele não consegue muito, mas de qualquer maneira que ele procurasse. Então, construir uma imagem que tivesse um sentido, que ele atribuísse um título, e que, como Missa Móvel, fosse um título instigante. E aí, assim, eles fizeram. Bom, a primeira obra, ela foi feita, antes de eu falar sobre as fotografias. As fotos foram tiradas pela turma do 5º ano, que estuda fotografia. E aí eles foram convidados a visitar a obra. Eles estavam na sala, foram chamados, foram visitados e a fotografar. Isso depois, as obras deles, e foi para a exposição, e a gente, com o 5º ano, ainda teve uma outra discussão sobre essa questão de que eu fotografei a arte, que o amigo fez. Né? A minha fotografia também é uma obra de arte. Esse foi o desafio, foi uma discussão que levou um tempão para a gente conseguir chegar a alguns caminhos. Quem solucionou mais ou menos o problema foi a pesquisadora que ficava assistindo com ele, que veio falar de volta e Benjamin com as crianças. Então, essa aqui é um grupo de meninos. Eles selecionaram uma lata de leite de Neston, uma caneca, um cachorrinho. Dentro da lata tem um monte de coisinhas, todas elas ligadas a essa questão da higiene. E aí o nome da obra é Você Precisa Aprender a Tomar Banho. E a segunda foi um empilhamento de espelhos com esse papel celofane, e o nome da obra foram Reflexos. Essa terceira é um bastidor de bordado, que elas acharam interessante, forminhas amarelinhas, essas formas de doce. Né? Essa colher, aí o nome da obra é Flor de Ipanema. Né? E esse verde, porque o verde era importante que tivesse, porque tem uma coisa de Brasil, palavra da criança, tem uma coisa de Brasil. E esse foi um dos mais interessantes, porque sabe aquele grupo que não se acerta, não se dá bem, não se entende, mais ou menos se odeia? Sentaram todos juntos. E aí eu falei assim, teve um grupo que não conseguiu construir, né? E eu falei assim, isso não vai dar certo. Mas eles foram lá, resolveram, eu falei assim, olha só, vocês vão ter que encontrar uma maneira de se relacionar. E aí um queria uma coisa, outro queria
todo mundo escolheu, todo mundo vai colocar e vai ter que achar um nome. E eles fizeram uma coisa linda, porque eles fizeram uma mandala, tá, em volta das flores e esses bichos, e chamaram Rosas da Vida. Parece que Hã? Não, são rosas. Eu digitei errado, desculpa. No projeto você vai ver que são rodas da vida. Rosas. Pode mudar. E esse aí foi assim, um grupo tal que não conseguiu se descolar da narrativa. Ele fez A Fazenda, né? Então mas foi uma obra muito comprida, então teve que tirar em 3 fotografias. Tem um caminho da fazenda, aquele verde ali é uma luva de cozinha, né? E que eles colocaram ali o canteiro e mais pro lado o coxo, não, como é que é o nome? O lugar onde o bicho conta, esqueci o nome. E ali está lá o bichinho, então foi uma obra assim, bem comprida na mesa, que está contando uma historinha. Tá? Mas dos outros, eles conseguiram mais ou menos caminhar no pensamento de que não precisava contar a história, né? Pode passar. Aí assim, o desafio foi, olha só, essa obra é uma obra temporária, mas os objetos estão aqui e ficarão aqui. Eles poderão ser montados, a gente tinha uma exposição alguns dias depois, a gente tinha uma exposição alguns dias depois, então eles teriam que montar um projeto. Aí eu expliquei como é que as coisas aconteciam nas galerias, que nem sempre os objetos, eles iam pronto, não era um produto pronto, ele teria que ser montado ali, então eles tinham que explicar como teria que ser montado lá na exposição, para quem fosse montar. Então esses são os projetos dos grupos para que ele fosse remontado. Eu trouxe os objetos para vocês montarem, a gente não tem tempo para fazer isso, né? Mas como teria que ser montado cada obra, tá vendo? Aí as rosas lá da vida estão ali mesmo. Então, esses são os projetos e, assim, uma das questões em artes é que a criança vai perdendo com o tempo a potência da representação do desenho dela, né? Então, a gente procura desvincular um pouco a palavra e reforçar a crença na potência desse desenho. Então, normalmente o que eu peço são os relatos, as coisas sempre são assim, não escreve, desenha. Não escreve, desenha. E aí não tem escrita, tem desenho e está mostrando como é que a coisa tem que ficar montada. Então, se você receber lá a história, você vai conseguir montar a escultura das crianças.